Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde temos de maneira cronológica estudado as epístolas, cartas que foram escritas para orientação, exortação, edificação da igreja, entendendo que elas não servem apenas para o passado, mas para os dias de hoje continuam sendo luz para nós, onde nós devemos caminhar. Hoje nós vamos continuar lendo 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e vamos abordar uma porção que fala um pouquinho sobre a esperança que temos no futuro, na ressurreição dos crentes e do retorno de Cristo, onde Paulo começa a dar umas pitadinhas de escatologia e vai ser show de bola. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo traz aqui uma mensagem de muito conforto. Ele está falando para os seus irmãos em Tessalônica para que eles não sejam ignorantes acerca de quem já faleceu, para que eles não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Os outros falando de quem não conhece a Jesus, de quem não recebeu a mensagem do Evangelho do Reino. Porque nós sabemos que quando alguém, um irmão em Cristo, ele parte para a glória, não é a última vez que o vimos. Então, por mais que choremos e a gente lamenta a saudade que fica, a gente tem a doce esperança de que teremos um reencontro com o retorno de Cristo. Então, gente, isso é uma mensagem de muita esperança. Eu não sei você, eu já estou esperando para ter esse reencontro com alguns irmãos em Cristo, Pessoas que por hora parece que eu perdi, mas eu sei que eles estão bem, muito melhores do que eu, e que nós teremos o nosso doce reencontro em Cristo Jesus. Então, a gente não pode ser ignorante em conta disso para que a gente se entristeça e fique sem esperança como os outros, porque a morte, ela é um inimigo vencido e o último a ser derrotado, por Cristo Jesus, que traz a ressurreição dos mortos. Então, através dele, nós temos a ressurreição. Então, nenhum irmão em Cristo morto está perdido. Apenas teremos um reencontro mais tarde. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que por meio de Jesus, Deus vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Isso não é uma boa notícia, isso é uma excelente notícia, É gostoso de se ouvir. E aí Paulo procede para falar do fim, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmão, essas palavras servem para o nosso mútuo consolo, porque elas são incríveis. Aqueles que estão mortos ressuscitarão em Cristo, os que são vivos serão arrebatados para vir de encontro com o Senhor. Então, a palavra dos que estão mortos, serem ressuscitados, a palavra é anisteme do grego e fala de levantar, de dentre os mortos. Então, meu irmão, é um solo de trombeta tão bom que vai tirar os mortos de dentro da sepultura para dançar. Mas aqueles que estão vivos, eles serão arrebatados e vão encontrar com Jesus nos ares. A palavra aqui, ela tem uma conotação muito romana. Todo mundo entendia o que queria dizer. Quando ele diz harpazo, ele está falando de uma palavra de quando vinha um representante romano, ou um líder voltando vitorioso, um rei que voltava de combate, as pessoas elas saíam da cidade para receber aquela figura de autoridade e voltavam com ele para dentro da cidade. Então, a palavra para eles faz muito sentido, e eu tenho certeza que a definição da palavra vai trazer uma lagrimazinha no seu olho, porque ela diz o seguinte, rapaz, o arrebatamento significa isso: reivindicar para si mesmo
ansiosamente, né? Então era isso, quando um líder voltava, né, ou estava chegando um representante, uma autoridade, o povo encontrava e terminava de chegar na cidade com ele. Embora isso seja antes do exílio de João, né, em Patmos, onde ele escreveu, né, o Apocalipse, nós vemos essa mesma descrição mais tarde da parte dele, quando vemos o reencontro, né, da igreja com Cristo em Apocalipse, no capítulo 21. Então, eu acho que seria interessante ver isso para entender de que maneira vamos de encontro. Embora a literatura apocalíptica seja... é uma estrutura selvagem de se interpretar, né? E eu sei que escatologicamente falando vão ter divergências de pensamento, e tudo bem, porque a gente não tem parâmetro para falar esse que tem razão, esse que está certo. Em algumas coisas, né, um pensamento escatológico não é essencial, mas enfim, essas duas coisas estão, né, atreladas. Ele fala sobre vir ao encontro de Cristo, né, para descer com ele, vir ao encontro dele nos ares e a partir de então estar para sempre com ele, né? Eu pessoalmente entendo isso como o princípio do milênio. Eu tenho uma visão pré-milenista, que a vinda de Jesus acontece antes do milênio, que o milênio começa, né, com a vinda de Cristo Jesus estar governando na terra, e essa chegada é nada mais, nada menos com uma cidade voadora e os anjos do céu. Então, Apocalipse 21, no versículo 9, então dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Coloca a imagem de um jaspe cristalino, porque a maioria das pessoas não tem muito contato com jaspe cristalino. Eu vou pedir para a inteligência artificial uma ajudinha para iluminar a sua criatividade no final. E havia um muro grande e alto com 12 portas, em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste e ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Para referência, isso são 2.200 ou 2.300 quilômetros quadrados. Imagina uma cidade maior que o Monte Everest de altura e largura. É um cubo voador. A sabedoria de Deus parece loucura para os homens, mas é uma cidade voadora que vem vindo com o Cordeiro. Ele procede para falar dos fundamentos. Nessa cidade não tinha santuário, porque o santuário é o Senhor, e ela não necessita nem do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então tem uma interação dessa cidade com os reis da terra, né, com as nações, que nos ajuda a entender que isso fala de um milênio literal tomando parte na terra. Pelo menos essa é a minha interpretação. Scatoboys, Scatogirls, não voem no meu pescoço, por favor. Para ela virão a glória e honra das nações, e nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, né, temos essa sessão sobre a cidade voadora da Nova Jerusalém, e a gente vê muito alinhamento, né, sobre o que Paulo está dizendo e o que João traz mais tarde como ensino a respeito desse fim dos tempos de tristeza e começo de maravilhosos tempos. Ele fala sobre vimos de encontro ao Senhor com os ares. Então, se você um dia vê alguém fazendo piadinha de arrebatamento, né, que tosco, sai todo mundo voando, só lembra que foi o apóstolo Paulo que falou que a gente ia encontrar com Jesus nos ares. É um reencontro muito maneiro. Eu gosto muito de interpretar esse milênio, esse reinado, né, o que vai ser esse tempo na Terra à luz do profeta Isaías, Daniel e Ezequiel. E uma das minhas profecias messiânicas prediletas a respeito da segunda vinda de Cristo está em Isaías 2. E eu quero ler isso com você, porque Paulo vai dizer no capítulo seguinte, é o que nós vamos conversar no próximo episódio, que nós temos que vestir o capacete da esperança da salvação, né? E eu acredito que a nossa esperança nessas coisas vindouras, elas devem proteger o nosso modo de pensar. Então eu quero ler com você Isaías 2. Quando Jesus está subindo, os discípulos estão ali olhando, vemos o anjo falando com os discípulos que do mesmo modo que ele subiu, ele haveria de tornar. Ele
subiu de modo literal e visível aos discípulos, e assim vai ser o seu retorno. Quando você pensa na expectativa dos discípulos de Jesus acerca da vinda do próprio Messias, eles pensavam nessa vinda política onde Jesus ia derrubar o Império Romano, e Jesus não veio fazer isso, ele veio derrubar o Império das Trevas. Agora, essa expectativa, né, de um Jesus governante não era necessariamente em vão, porque muitas das escrituras falam a respeito disso, e nisso diz respeito a esse período de 1000 anos onde Cristo vai governar na terra. Isaías capítulo 2, versículo 1, eis a profecia messiânica acerca da segunda vinda. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Então essa profecia fala sobre um tempo onde Cristo resolverá as disputas das nações. Ele diz que as nações dirão: vamos ao monte do Senhor e vamos ouvir a Ele. Vamos ouvir Ele ensinando os caminhos, né? Vamos lá. Isso fala de um tempo onde o Senhor, né, está presente, está pessoalmente ensinando aos povos. E a gente vê esse mesmo linguajar, falando que as nações, elas vão, né, para o monte do Senhor, vão ir ver a cidade, que honra virá das nações, né? Que os reis da terra, né, vão estar tendo essas interações. Esse aqui é o QG, né, o quartel-general de Cristo, a cidade voadora, que pelo menos desce dessa maneira, sobre Sião e Jerusalém. Nesse período, Jerusalém vai ser a capital mundial e de Sião vem a lei do Senhor. E é interessante imaginar esse período na Terra, onde, né, a minha interpretação escatológica, de novo, pode haver divergência, porque isso não é necessariamente essencial. O essencial é que Cristo está retornando, e por isso precisamos pegar o Evangelho, provocando arrependimento, né, da parte daqueles que não conhecem a Deus, e a partir de então buscar vidas de santidade, caminhar na vontade de Deus. Mas a respeito do retorno de Cristo, existem pessoas que pensam diferente. Então a minha interpretação é essa, e eu digo isso como irmãozinho em Cristo Jesus. Essa é a minha esperança olhando para as Escrituras, né? Nesse período é selvagem. Eu digo isso para a gente pensar fora da caixa um pouco, né? Biblicamente, olhando para isso, a gente vê que vão haver, né, pessoas que estão vivendo nesse período, vão haver pessoas que já participaram da primeira ressurreição, né? Por isso que Apocalipse vem dizer que após esse período vai haver outra ressurreição, aqueles que não participaram da primeira, né? As pessoas que possivelmente viveram e morreram nesse período, ou aqueles, né, que não tiveram sua coroa. Existem duas especulações principais acerca da primeira ressurreição. Uma, que ela diz respeito a todos os crentes; outra, que ela diz respeito daqueles que foram martirizados por Cristo Jesus, e que aí na segunda ressurreição vai ser ressuscitado o resto dos mortos. A verdade é que a Bíblia diz que aqueles que participam da primeira ressurreição jamais conhecerão a morte eterna. Então, de uma forma ou de outra, isso diz a respeito daqueles que estão com Cristo, é o que dá, né, margem para a interpretação de que isso diz a respeito de todos os crentes, mas isso, nessa ressurreição, aconteceu, e aí a segunda acontece. Então imagina um tempo onde você tem Jesus, ressurreto, glorioso na terra, governando, né, as nações, né, lidando com as políticas mundiais. Você tem pessoas que foram ressuscitadas e glorificadas, que são os servos de Jesus, que entram e saem do QG, a cidade que tem mais de 2 km por 2 km em Sião, em Jerusalém, e as pessoas que estão vivendo nesse tempo e nesses 1000 anos onde Satanás está acorrentado sem a sua influência na terra, né, nós acho que teremos o melhor vislumbre do que foi o plano e o projeto de Deus para a humanidade. Ainda diz que vai ter gente teimosa, né, a ponto de rejeitar a Cristo quando ele está aqui visível, e que os reis da terra vão planejar, né, coisas contra ele, mas como diz Salmos no capítulo 2, os reis da terra planejam contra o Senhor, mas ele ri. Então, é um tempo interessante se imaginar, e no mínimo cativante a nossa imaginação. Mas o ponto, né, principal, e que fica como orientação, né, para a vida da igreja, é que nós temos esperança nisso. A morte não é o fim para um cristão. Cristo venceu a morte, vai ser o último inimigo a ser derrotado, e nele nós temos a ressurreição. Então, eu acho que eu queria terminar esse episódio não somente cativando sua imaginação, mas fazendo uma pergunta, né? Se você está bem, se você está em Cristo. Porque se você está em Cristo, então a morte não é o fim.
né? Se por acaso esse vídeo chegou em você, você está caminhando com Jesus e você perdeu, né, alguém em Cristo, se lembre que a morte não é o fim. E que isso sirva de motivação para você compartilhar Cristo com mais pessoas, porque assim elas terão parte na vida eterna. Mas se por acaso você está assistindo isso e você ainda não, né, entregou a sua vida a Cristo Jesus, não nascer de novo, eu quero deixar aqui esse doce convite, porque a morte não é o fim para aqueles que estão com Cristo. Embora esse evangelho pareça loucura, não, de verdade, imagina uma pessoa não crente entrar numa sala onde nós estamos falando sobre uma cidade voadora cúbica que desce dos céus, Cristo com seus anjos, né, nesse resplendor, bola de fogo, trovão do ocidente ao oriente, do oriente ao ocidente. Parece loucura, mas Deus escolheu o que parece ser loucura. E a pregação do evangelho é loucura para os que não creem. Mas esse evangelho não deixa de ser verdade. E existe esse intervalo onde alguns vão pensar que é loucura, mas quando acontecer, todo mundo vai ver, né? Nesse dia, você não vai precisar de fé para entender o que está acontecendo, vai ser literal, mas hoje precisamos crer. Então, se você ainda não faz parte dessa família, eu queria te convidar a vir à descrição desse vídeo, onde eu tenho um texto, né, para conversar com você e trazer orientações acerca dos próximos passos, porque embora eu ainda não te conheça, o meu desejo é te conhecer pessoalmente e ter comunhão eterna com você em Cristo Jesus, porque a morte não é o fim para os que estão em Cristo. Dito isso, a gente se vê no próximo episódio.